Boa tarde, uma tarde especial para você, uma tarde maravilhosa. Para nós estar na sua casa, participando da sua vida, é bom demais. Então nós estamos felizes de podermos estar compartilhando da graça de Deus, de estar falando para você do amor de Deus e participando de tudo aquilo que Deus tem colocado no coração da Aliança da Paz com você. Hoje, a palavra que nós traremos para você é: você crê em Deus? Isso mesmo, você crê em Deus? Você vai ver por que eu estou perguntando isso. Hoje, o tema que eu quero usar para falar com você é: você crê em Deus? Isso mesmo, você crê em Deus? Quando nós falamos de crer em Deus, às vezes deixa certas dúvidas, porque alguns dizem que até o diabo crê em Deus. Então isso não traz referências boas. Mas a grande realidade é que para nós, quando nós falamos crer e viver com Deus. Crer e deixar que Ele manifeste a glória dele na nossa vida. É algo diferente. Por isso eu quero pedir para você que pegue a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 14, e eu vou ler o versículo 11 para você. Olha o que ele diz. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, olha, presta atenção. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Nós estamos vendo aí Deus chamar a atenção de Moisés, querendo mostrar a Moisés que era necessário uma mudança. Eu sei que muitas vezes as pessoas colocam como um momento de aflição, um momento de dificuldade, para não seguir. Mas a grande realidade é que nesses momentos mais difíceis, deveriam ser aqueles que nós estaríamos de mãos dadas com o Senhor. E não deixaríamos passar de forma, hipótese alguma, a condição de vivermos e vivenciarmos a paz e a bênção que Ele pode trazer na nossa vida. Este povo, o povo que lá estava, eles tinham sido libertos, livres do Egito. E saindo do Egito, passaram ali pelo Mar Vermelho, viram grandes sinais, sinais tremendos. Quem já viu um mar aberto, passar pelo meio? Quem pode ter visto 10 pragas diferentes acontecendo no local? Mas veja bem, apesar de tudo isso, quando eles chegam no deserto, quando eles chegam no lugar realmente que eles dependiam somente de Deus, o que acontece? Eles começam a desobedecer, eles começam a brigar, eles começam a contender, eles começam a viver uma realidade totalmente fora daquela de quem sabe que existe Deus, de quem realmente vivencia Deus. Nós vemos que quando eles estavam lá no Egito, os israelitas sofriam, e o Egito para eles era um lugar de escravidão, era um lugar de sofrimento, de falta de liberdade física, de falta de liberdade de cultuar o seu Deus, porque no Egito tinham muitos deuses pagãos, do povo de Israel fazer somente aquilo que os egípcios queriam. Eles não tinham liberdade de escolher, eles não tinham liberdade de mudar para a esquerda, mudar para a direita, fazer o que quisesse. A obrigação deles era ser escravos. E como escravos que eram, tinham que ficar na disposição e na dispensação. Pois agora o Senhor os havia libertado. O Senhor os havia tirado com dura mão do meio desse povo, da mão de Faraó, para que eles pudessem chegar à condição de ser livres. Havia uma promessa. A promessa deles irem a Canaã, de receberem a terra que manava leite e mel. Ou seja, uma terra abençoada. Uma terra onde as promessas de Deus iriam acontecer de uma forma especial. Será que você está observando isso? E será que você já pensou que nos dias de hoje não tem sido diferente? Que as pessoas muitas vezes estão aí não querendo seguir a Deus, estão aí dizendo que querem a bênção que Deus pode dar, mas não querem fazer aquilo que Deus orienta, com medo de perder. Peraí, perder? Perder o quê? Perder o que não tem? Perder o que? A condição de se prostituir em paz, a condição de mentir em paz, a condição de beber em paz. Será que em paz? Pois se fosse em paz, eles não estariam buscando ou querendo olhar o que Deus pode fazer. Se fosse em paz, eles não estariam aí cutucando para ver o que mais poderia acontecer. A grande realidade é que não existe esta paz. Como o povo naquela época estava no meio do deserto, querendo voltar para Faraó, querendo voltar para aquilo que eles não tinham, querendo voltar para ser escravos, querendo voltar para um lugar onde eles não tinham paz, no lugar onde eles não tinham tranquilidade, no lugar onde eles não mandavam naquilo que era deles. Agora nós encontramos nos dias atuais as pessoas dizendo a mesma coisa. Se converter por quê?
Se converter para quê? De repente eu vou perder a minha condição. Condição do quê? Que condição é essa? De ficar enfermo, ter síndrome de pânico?